querido, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Que bom estarmos aqui mais uma vez e juntos vamos dar então continuidade à nossa sequência de estudos do livro intitulado Um Guia para Viver Bem, um livro excelente que estamos estudando, como tantos outros que nós estudamos até agora, um livro da editora Cristã Evangélica, e hoje nós vamos então ao capítulo de número 13. E o título de hoje é A Língua, Moderação e Prudência. Esse estudo de hoje é um estudo muito prático e com certeza ele tem muita coisa para nos ensinar. Talvez coisas que você não saiba, mas acredito que muitas delas você já sabe, você já conhece, mas o Senhor, através dessa oportunidade de estarmos aqui juntos, Ele nos dá essa chance de nós voltarmos à verdade bíblica sobre a questão da língua e, olhando para essa verdade, nos consertarmos, nos ajustarmos de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, ok? Então, nós vamos ler Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Já foi texto de uma outra lição nossa lá atrás, e diz o seguinte: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. E eu gostaria de ler uma história para você e gostaria que você prestasse bem atenção nessa história. O título do texto dessa história é A Terra do Mexeriqueiro. Para você que não sabe, mexeriqueiro é aquela pessoa que fala demais. Então, preste bem atenção. Você já ouviu falar da Terra do Mexeriqueiro? Não? É de admirar, pois não está muito distante. Fica situada junto à Baía da Falsidade, onde a velha senhora Boato reside. A Terra do Mexeriqueiro não fica longe para quem quer ir para lá. A ociosidade o levará em menos de 1 hora. A Estrada dos Maldizentes é muito popular e preferida pela maioria das pessoas que visitam a Terra do Mexeriqueiro, porque ela é asfaltada. Contudo, há um perigo, porque quase todos os visitantes, cedo ou tarde, caem na Baía da Falsidade, cujas águas são muito sujas por receberem os detritos das diversas povoações. A estrada passa pelo Túnel do Ódio, sendo a rua principal chamada de Dizem, e termina numa grande praça que tem por nome Ouvi Dizer. Muitas pessoas viciadas passam ali horas esquecidas, sendo acariciadas pela brisa da Baía da Falsidade, conhecida pelo nome de Não Conte Nada. No centro da cidade está o Parque das Histórias. É um recinto perigoso, não sendo raros os crimes de morte. As últimas vítimas foram um homem chamado Bom Nome e uma senhora conhecida pelo apelido de Reputação. Os atacantes quase sempre se escondem na Vila da Difamação, um lugarejo onde governa certo indivíduo chamado Orgulho Invejoso. Este é um corcunda horripilante, mas por ter certas maneiras atrativas, consegue ganhar algumas amizades, principalmente daqueles que preferem viver na terra do mexeriqueiro. A estrada, dizem, apesar de bem frequentada, é muito perigosa. Muitas pessoas têm sido atacadas e ali deixadas ao lado muito maltratadas. Esquecíamos de mencionar que essa estrada atravessa uma colina chamada Remorso, a qual, apesar de regada com lágrimas abundantes, produz muitos frutos amargos. Ao lado encontra-se o cemitério, onde estão sepultadas muitas pessoas que, por descuido, se aproximaram daquela terra de maldição. Evitem, pois, a terra do mexeriqueiro. Então, olha só, essa história, ela ilustra, lógico, uma cidade e os seus pontos principais com algumas expressões que não são muito conhecidas, que não são muito familiares. Eu ouvi dizer, uma história, né, uma difamação,
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, não só dentro da igreja, mas principalmente dentro da igreja, é a questão da fofoca. E aí a gente mascara essa questão da fofoca de tantas formas, né? Porque, eu só tô falando a verdade. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos falar a respeito de outra pessoa, a respeito da vida de outra pessoa, porque às vezes, né, disfarçando esse tipo de comentário, a gente acaba fazendo um comentário indevido, a gente acaba contando ou passando para frente uma informação que às vezes não é verdade, que eu ouvi dizer e assim por diante. Por que eu falo principalmente dentro da igreja? Porque dentro da igreja, principalmente, é o lugar onde nós lidamos diretamente com pessoas, onde nós lidamos diretamente com os problemas das pessoas, né? Então, nós temos, por exemplo, dentro da nossa célula, por exemplo, eu conheço a grande maioria das pessoas, conheço alguns problemas dessas pessoas, como você, como líder, como você que tem aí um amigo, uma amiga, você conhece alguns problemas que essa pessoa está passando e de repente aquela pessoa confessou esses problemas a você, ela contou, ela compartilhou num momento de angústia, num momento de dificuldade e você, sem discernimento, vai e conta esse problema para outra pessoa e conta esse problema para outra pessoa e aí acaba fazendo aquele telefone sem fio, passando aquela informação para frente de forma errada, sem o consentimento da pessoa, que distorce a história, que faz uma fofoca e aí o negócio toma uma proporção enorme. A lição vai tratar um pouquinho sobre isso, mas esse é um assunto que nós devemos pensar a todo momento. Toda vez que nós vamos abrir a nossa boca para falar sobre, a respeito de, nós devemos pensar com quem nós estamos falando, por que nós estamos falando, se isso é realmente necessário, para não causar problema, né? A Bíblia fala muito sobre fofoca, né? E a fofoca, ela não é um pequeno pecado, muito pelo contrário. Lá Tiago fala muito sobre a língua, né? Sobre o poder da palavra, sobre o poder da língua, que ela é fonte de bênção e de maldição, que ela pode trazer vida ou morte. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras e com aquilo que sai da nossa boca. Alguns versículos que a lição nos traz sobre essa questão da língua, o primeiro tá em Provérbios 8:13, que diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, tá lá em Provérbios 8:13. Deus ordena, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Lá em Levítico 19:16, quando foram dadas então as leis ao povo. Não ande como mexeriqueiro, como fofoqueiro, como pessoa que faz leve e trás. Lá em 1 Timóteo 5:13, Paulo, quando escreve a Timóteo, né, e esse é um conselho para as mulheres, especificamente nesse capítulo, dizendo assim: além do mais, elas, se referindo às mulheres, aprendem também a viver ociosas, quando ele estava falando sobre as viúvas, né, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras intrometidas, falando que não devem. Isso que ele está falando especificamente para as mulheres. Não sei por quê. Talvez porque a gente gosta de conversar, a gente gosta de estar junto, a gente gosta. Então, não é porque tem homem que também fala demais, né? E isso é característico de cada um. A mulher já tem né? Já é taxada por falar demais, por gostar de conversar. Mas nós temos que usar essa questão da conversa para a glória de Deus, para ajudar a outra pessoa. Se você não consegue, você peça orientação a Deus e vigie, preste atenção na sua conduta, naquilo que você está fazendo, para que você não torne aquilo uma fofoca, né? Bom, além disso, as fofocas não precisam ser obrigatoriamente mentirosas, né? Muitos pensam assim: o assunto é verdade, por isso eu vou contar a todo mundo, né? Mas isso não está certo. Dizer a verdade com falsos motivos é pior do que você falar, né? Uma inverdade. Então, vamos prestar atenção naquilo que tem saído da nossa boca.
A primeira coisa que a lição nos traz é o seguinte: o poder da palavra, depois vai falar sobre o limite da palavra e sobre o bom uso da palavra. Bom, a palavra a gente sabe que ela tem poder. E isso não é uma coisa mística. Isso não é uma coisa, né? Ah, eu vou falar e vai acontecer. Não é assim que funciona. A palavra, ela tem poder porque aquilo que você fala chega ao coração do outro. Às vezes nós não pensamos antes de falar. Como nós nos machucamos como quando uma outra pessoa nos fala algo que nos machuca. Você com certeza já passou por isso, eu já passei por isso, com certeza nós vamos passar de novo. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras do sábio são remédio, lá em Provérbios 12, 18. Então a palavra que você fala sem pensar, ela é como a ponta de uma flecha, que machuca, que é como um espinho, que ela fere, ela faz sangrar. Mas a palavra que ela é pensada, ela é como um remédio, ela vem para sarar. Ela vem para ajudar, ela vem para acalmar, para trazer um refrigério. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Gente, não existe nada melhor do que quando você tá aí angustiado, passando por algum tipo de dificuldade, você vai conversar com alguém e você ouve uma palavra que parece que faz assim, ó, né? Parece que traz aquele refrigério, você fala, ah, é verdade, como é bom, olha, né, parece que essa pessoa veio com as palavras certas na hora certa, sabe? Tem gente que tem o dom da palavra, mas esse dom da palavra, ele é dado por Deus, e você pode ter esse dom da palavra, eu posso ter esse dom da palavra, desde que a palavra seja uma palavra viva, por isso que nós precisamos aprender da palavra de Deus, porque eu posso falar da boca para fora, eu posso falar do que eu entendo, eu posso falar do que eu já vivi, de experiências que eu já tive, mas se eu não estiver fundamentada na palavra de Deus, serão palavras vãs. Poderiam até ser bons conselhos, mas bons conselhos, tantas pessoas podem dar, né? Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser o diferencial. A lição também fala sobre a propagação, né? As palavras produzem ideias na mente de quem as ouve e a ramificação de tais ideias pode trazer tanto bem quanto mal. E isso está dentro do poder das palavras. Cuidado com o que você fala, mesmo de brincadeira. Às vezes, em alguma situação que você está levando na brincadeira, você fala alguma coisa, fere a pessoa, aquilo gera um trauma nela. E às vezes você pode achar que é uma bobeira. Ai, porque fulano é mole demais. Ai, porque tem que ficar pisando em ovos para falar. Não, tem coisas que ofendem. É melhor você pensar para falar do que você ter que consertar aquilo depois. Peça sabedoria ao Senhor. Se você já machucou alguém com suas palavras, e esse risco nós corremos todos os dias, desde a hora que nós acordamos, que nós abrimos a nossa boca, peça orientação para o Senhor. Senhor, me ajude a ter as palavras certas neste dia. Não deixe com que eu ofenda os meus familiares, os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, mas que da minha boca fluam rios de água viva, palavras que abençoem, palavras que tragam vida, e não palavras que acusem, que tragam morte, que destruam, que tragam tristeza. Que as minhas palavras sejam bênção, como um favo de mel, como um remédio para aqueles que precisam, e não como pontas de flecha. E daí, aquele ditado, né? Bem antigo, assim, boca fechada não entra mosquito, sabe? Às vezes, é melhor você ficar quieto e deixar que todo mundo ache que você é ignorante do que você abrir a boca e tirar a dúvida de todo mundo, né? Então, em algumas situações, é melhor você ficar quieto e não falar nada do que você falar e ofender, do que você falar e magoar outra pessoa. Então, peça sabedoria ao Senhor. Você, mulher, que gosta de conversar, nós gostamos muito de conversar, que as nossas conversas tragam vida, que venham edificar a vida da nossa amiga, da pessoa que está próxima, do seu familiar, dos seus filhos. Cuidado com as suas palavras. Outra coisa, o limite das palavras, né? As palavras não substituem os atos, né? Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Isso tá lá em Provérbios 14, 23. E também, o limite das palavras não alteram os fatos.
né? Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Você acha que Deus não percebe? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? Ele conhece todas as coisas. E não pagará ele a cada segundo as suas obras? Então, Provérbios 24, 12. E como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Então, é uma coisa mascarada, né? Em uma outra versão, fala assim, assim como o esmalte cobre a unha, é da mesma coisa, né? O limite das palavras não alteram os fatos. Você pode até mascarar de alguma forma, mas a verdade, ela está ali. E o terceiro ponto é o bom uso das palavras. Como que nós podemos usar as palavras da melhor forma? Como que a Bíblia nos orienta? Como que o livro de Provérbios, especificamente, que é o que nós estamos estudando, vem nos ensinar a fazer o bom uso da palavra? Primeiro, fale com honestidade. Não se compra a honestidade, nem se pode viver sem ela. Provérbios 24, 26 fala assim, como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. É algo bom, é algo benéfico, né? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Então é melhor você ser honesto. E outra coisa é o seguinte, né? Tem que ter cuidado na hora de ser honesto também. Às vezes, com a desculpa de ser sincero, de você falar a verdade, você também ofende a pessoa. Então, tem inúmeras formas de você dizer uma verdade, de você orientar, de você, né, dar chamar a atenção ali na hora que precisa, seja isso aí depende da situação que você está passando, que você está vivendo, que você está enquadrado. Mas o fato é, fale sempre com honestidade. Fale com moderação. E isso pode ser para nós, né? Para nós que gostamos de conversar um pouco mais, temos que ter moderação na hora de falar. Outra coisa, pense antes de falar. Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantos desastres, e você sabe a proporção do que você já viveu, poderiam ser evitados se você pensasse antes de falar, se a outra pessoa pensasse antes de falar. Então, nós que talvez já vivemos isso, precisamos tirar lição disso. Precisamos pensar antes de falar. Não é só uma orientação, a palavra de Deus nos orienta a isso, né? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldade. Então, nós conhecemos a Deus, precisamos pensar antes de falar. Será que vou ofender a pessoa? Gente, independente da situação que você está passando, às vezes você está com raiva e explode. Nós também temos uma orientação para isso, né? Você vai ter que consertar a situação. Mas se nós pararmos para pensar antes de falar, muitas situações vão ser evitadas. Muitos problemas vão ser minimizados. Outra coisa, fale com temperança. Quem sabe conversar com calma demonstra inteligência. Quem ouve e analisa antes de emitir a sua opinião pode falar com mais eficácia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira, lá em Provérbios 15, 1. E Provérbios 25, 15 diz assim, a língua branda, ela quebra os ossos. Então, às vezes, não é nem o que é falado, é a forma como é falado. Vocês já devem ter ouvido muito isso. Não foi o que você disse, né? Foi o jeito que você disse. Isso acontece muito com mensagem hoje em dia, né? No celular. Outro dia, minha filha recebeu uma mensagem. Ela mandou uma mensagem para a professora e ela, né, fez um textinho ali para a professora para perguntar se poderia fazer determinada escolha. E aí a professora, diante de tudo que ela tinha escrito, a professora escreveu assim, pode. E ela falou, olha só como a professora me respondeu, pode. Porque ela escreveu, oi tia, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, tarará. Será que eu poderia hoje, né, fazer a aula de balé de legging, não de meia calça? E aí ela estava esperando uma resposta da professora. E eu acredito que a professora, com tantas mensagens para responder, num tempo tão difícil que a gente está passando, todo mundo se adaptando, correndo, preparando aula, ela viu a mensagem e escreveu, pode. Só que a minha filha leu, pode. E às vezes ela escreveu, pode.
E foi isso que eu expliquei pra ela. A forma que você fala, isso é mensagem, né? Às vezes você não manda com raiva, mas a pessoa lê com raiva e a confusão tá feita. Olha só como você me respondeu. Mas mensagem a gente não entona a voz e às vezes a confusão se forma por causa disso. Precisamos ter temperança, o cuidado na forma de falar. Às vezes você vai falar alguma coisa para o seu marido, para sua esposa, e a entonação da sua voz causa uma reação terrível na outra pessoa, no seu filho, na sua mãe, no seu pai. Cuidado com a forma de falar. Pense, peça sabedoria a Deus, porque isso faz toda a diferença. A resposta branda, ela desvia o furor. A resposta branda, ela quebra os ossos. Então, busque sabedoria no Senhor. Precisamos buscar sabedoria para... E isso aqui tá falando tudo sobre comunicação, né? Então, a comunicação é a base de tudo. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, mais do que nunca. Fale com justiça. Falar pouco não significa se omitir. Precisamos falar o necessário, na hora certa e de forma eficaz, sem jogar conversa fora. Às vezes, diante de uma situação, é melhor você ficar quieto, você analisar a situação, você pensar, refletir sobre aquilo, buscar em Deus uma orientação para aquele determinado problema e depois você emitir a sua opinião, do que você falar e, como diz, né, o ditado dá bom dia a cavalo, fala nada com nada. Então, forme a sua opinião com justiça. Sexto item, fale com espiritualidade, né? Eis um momento excelente para testemunharmos sobre os acontecimentos admiráveis que Deus já realizou na nossa vida. O que é falar com espiritualidade? Falar das experiências que nós vivemos diante de uma situação. Não é você achar que tudo é um passe de mágica ou, sei lá, né? Ficar imaginando as coisas que não existem, mas você falar, testemunhar com firmeza daquilo que você já viveu, das experiências que você já teve com Cristo, através de conselhos, através de instruções que você recebeu da palavra de Deus. Um outro texto que eu queria ler está lá em Jó, capítulo 27, versículo 4, e diz assim: nunca os meus lábios falarão injustiça, e nem a minha língua pronunciará engano. Então, que esse seja o compromisso firmado entre você e todos os demais membros da sua igreja, da sua casa, da sua família, que da nossa boca possam fluir rios de águas vivas, que possam fluir palavras de bênção, palavras de vida, palavras que tragam esperança a outra pessoa. Não pense nisso somente com as pessoas que estão fora da sua casa. Não pense nisso somente com os seus amigos, com a sua igreja, com a sua célula, com as pessoas que você cuida. Mas pense principalmente com as pessoas de dentro da sua casa, que, convenhamos, são as pessoas mais difíceis de lidar, porque são as pessoas que nós convivemos todos os dias. Então, o evangelho, a mudança, a transformação de vida, ela começa dentro da nossa casa. Então, quem pode realmente falar sobre nós são os nossos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que a gente. Então, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria, que possamos buscar no Senhor, para que possamos ter uma vida transformada, através do nosso linguajar, através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós falamos, e que a nossa vida seja abençoada e que possamos abençoar também as outras vidas através dessa manifestação de Deus em nós. Então, que essa palavra muito prática de hoje, que ela fique gravada no seu coração, que você e eu, a partir de agora, possamos avaliar aquilo que nós vamos falar, os conselhos que vamos dar, aquilo que nós vamos falar a respeito de outra pessoa. Muito cuidado, tá? Para você não difamar, para você não levar informação adiante de que você não sabe nem se é verdade. Precisamos ter esse tipo de cautela. Precisamos ser sal e luz, e não veículo de fofoca. Então, que o Senhor esteja em todo tempo nos ajudando, nos alertando, que a nossa mente esteja ligada, atenta a tudo que nós formos fazer e falar, e que tudo possa ser dito e feito para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, de vitória, e espero você para o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.